Olá, crianças. Bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro, a nossa última aula, se Deus quiser, vocês como o oitavo ano, não é isso? Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre a parte de figuras espaciais, que foi o nosso último capítulo. É isso. Nós falamos um pouco das figuras espaciais. Então, o que é que acontece? Nós vimos um pouquinho, porque vocês vão ver ainda mais um pouquinho quando chegarem no nono ano e vão ver todo o conteúdo da geometria espacial quando ingressarem no ensino médio. Então, por isso que a gente não se estendeu muito aí nessa parte. Mas nós vamos ver um pouquinho aqui, um pouquinho no nono ano e depois a gente vai complementar os conhecimentos quando vocês estiverem no ensino médio. Então, vocês já vão ter a base da geometria espacial. Então, vamos rever alguns conceitos na aula de hoje. Na nossa última aula, na realidade, não é isso? Uma revisãozinha bem básica, certo? Para não deixar a nossa última aula aí muito cansativa. Geometria espacial, certo? Então, a gente já deve ter observado que a nossa volta, não sei o cômodo, o ambiente que vocês estão agora, mas existem figuras que elas possuem aí formas geométricas. Então, essas formas geométricas podem ser da geometria plana, né, que nós temos o triângulo, as figuras quadriláteras, temos também os polígonos, que são figuras planas. Nós temos polígonos de 5 lados, 6, 7, 8, 11, 20, que também são figuras planas. E figuras espaciais, que são aquelas figuras que a gente não consegue observar todos os seus elementos no plano, certo? Aqui atrás de mim, eu tenho um quadro. Esse quadro, ele pode me dar uma ideia de plano. Se eu desenhar nesse quadro um triângulo, ou um quadrado, ou um hexágono, eu vou conseguir contar quantos lados eu tenho, quantos vértices eu tenho e quantos ângulos eu tenho, certo? Então, a gente vai poder fazer essa contagem, ok? E dentro do meu plano, mas diferente da minha geometria espacial, as figuras espaciais, que são os poliedros e os corpos redondos. Se eu desenhar aqui um cilindro, eu não vou conseguir observar todos os elementos, eu vou conseguir observar um. Primeiro que uma parte do cilindro vai ficar no quadro, a outra parte ela vai ter que ficar em outro plano. Por quê? Porque as figuras espaciais, elas são vistas através de 3 dimensões. Eu não consigo observar uma figura se não for em 3D. Então, o que é que acontece? Nós vamos observar várias formas e um exemplo. Eu estou aqui e estou vendo, eu sei que atrás de mim tem um quadro, o quadro é uma figura que representa 4 lados, é uma figura quadrilátera, que é um retângulo. Então, é uma geometria plana, certo? Se eu tiver do meu lado uma latinha de refrigerante, eu sei que uma latinha refrigerante não é uma figura plana. Ela tem o formato de um cilindro, então ela é considerada uma figura espacial, certo? Então, todos os lados que nós olhamos,
existem coisas e formatos totalmente diferentes. Você seria capaz de dizer o nome de todas as figuras que estão em sua volta? De todas as formas que ela lhe faz lembrar? Se são da figura plana ou se seriam figura espacial? Vocês vão observar que tem muitas, não é isso? Desde que surgiu a matemática, a geometria também tem sido um assunto principal. Geometria é a parte da matemática que estuda as formas da natureza. Então, nós temos a matemática em si. A matemática, ela tem os seus ramos como qualquer outra disciplina, certo? A história tem os seus períodos. A matemática tem os seus ramos, certo? Que é a álgebra, a geometria, certo? Então, a geometria estuda as formas. Vocês conhecem desde pequenininho que a gente trabalha com essa parte de geometria, que são as formas. Muitas das formas, elas têm número específico. Outras, elas têm um nome específico. Outras é uma mistura de diversas formas. Então, umas são formadas por formas planas e outras são chamadas de sólidos geométricos. Que dão a ideia da geometria espacial, certo? Os sólidos geométricos, eles são os poliedros e os corpos redondos, certo? São os poliedros e os corpos redondos. Os poliedro, se a gente for ver a figura de uma forma, seguir ao pé da letra, poli, o prefixo significa vários. E edro, faces. Então, poliedros são figuras que possuem várias faces. E os corpos redondos é porque em sua composição a figura vai ter uma forma redonda. Ela não pode ser o poliedro, porque o poliedro é só faces. Então, os corpos redondos, na sua formação, ela vai ter algum círculo, vai ter algo redondo. Então, por isso, eles são separados em duas formas. As figuras planas, a gente já conhece, é isso? Então, a gente não vai falar, revisar das figuras planas que vocês veem aí já de séries iniciais, certo? Então, os sólidos geométricos são figuras geométricas que ocupam lugar no espaço e possuem 3 dimensões, como eu falei, a famosa 3D, certo? Os sólidos vão ocupar sempre 3 dimensões. Poliedros são figuras de várias faces planas. Então, os poliedros podem ser regulares e irregulares. Aqueles poliedros que possuem faces planas. Eles regulares, ele possui todas as faces planas iguais. Então, os poliedros podem ser regulares e irregulares, certo? Regulares e irregulares, porque eles possuem todas as faces planas iguais, os regulares. Já os irregulares, não. Então, agora nós vamos ver os elementos. Nós sabemos que toda figura possui seus elementos, que eu chamo às vezes de partes ou de características, não é isso? Então, a gente tem faces, os vértices e as arestas, certo? Então, vértices é aqueles pontinhos de encontro, que a gente já sabe, né? Quando eu tenho uma figura ou outra, aquele pontinho ligado por duas linhas, aquele pontinho de encontro.
As faces são quantas figuras, certo? E as arestas são as linhas. Okay? Então, são os elementos. Os elementos das figuras planas são o quê? Lado, ângulo, vértice e, dependendo da figura, diagonal. Diferente aí da face, vértice e aresta, que são os elementos da geometria espacial. Certo? Então, através disso, a gente tem a relação de Euler, que é um matemático conhecido como Leonardo Euler, ou Euler, como queiram pronunciar, a pronúncia correta. E ele possui uma relação, certo? Essa relação diz que face mais vértice é igual a aresta mais 2. Então, essa vai ser a relação de Euler. Face mais vértice é igual a aresta mais 2. Então, ela afirma que o número de faces mais o número de vértices é igual ao número de arestas mais 2. Então, essa relação ela é válida para os poliedros, certo? Então, os poliedros têm que observar, eles têm que obedecer aí essa relação. Então, vamos conhecer os poliedros. Eu posso ter o paralelepípedo, certo? Posso ter o cubo, mas da nossa relação principal, nós temos os prismas, as pirâmides, os prismas e as pirâmides. Então, os prismas são poliedros que possuem duas bases paralelas e faces laterais retangulares. Então, as figuras espaciais são diferentes das planas. Por quê? Um exemplo, o triângulo. O triângulo é formado somente pelo triângulo. O prisma não, ele pode ser formado por uma parte triangular e uma parte retangular. Algum pedaço do prisma vai ter uma figura plana, certo? Ou ele todo, não é isso? Então, as pirâmides são os poliedros que possuem apenas uma base, apenas um vértice e faces laterais na forma de triângulo. Então, ela vai ter uma face com forma de triângulo, mas a base dela pode ser triangular, pode ser quadrada, pode ser um polígono de 5 lados, certo? Então, depende muito de que tipo de pirâmide eu quero trabalhar. E os corpos redondos? Nós temos o cilindro, o cone e a esfera, certo? Cilindro, cone e a esfera, que são chamados de sólidos de revolução, porque eles fazem aí um movimento de rotação em volta do seu próprio eixo, certo? Eles são chamados, conhecidos também como sólidos de revolução. Eles vão possuir uma parte que não é plana, certo? Ou seja, vai aparecer algo circular. Eles vão ter uma forma arredondada. Eu tenho o cilindro, o cone e a esfera. Mas, uma observação muito importante, existe um sólido geométrico, certo? Existem alguns sólidos geométricos que possuem partes não planas, ok? Vai ter alguns que possuem partes não planas, mas eles também não rolam. Então, vão ter uma parte que vai ser plana e a outra não plana, certo? Então, antes de Euler,
Outro estudioso deu os primeiros passos na descoberta do conhecimento matemático. Esse era Platão. Platão teve uma educação semelhante aos jovens aristocratas da sua época, que envolvia várias áreas da ciência. Em 387, lá, antes de Cristo, em Atenas, numa escola chamada Academia, com a exigência escrita na fachada, que aqui não entre quem não for geômetra. Em pouco tempo, essa escola tornou-se um dos maiores centros culturais de toda a Grécia, tendo recebido políticos e filósofos como Aristóteles, Demóstenes e Esquilo. Sua contribuição foi muito importante para várias áreas, inclusive na nossa geometria. Um dos seus estudos foi o poliedros regulares, que ele denominou de poliedros de Platão. Poliedros de Platão. Vamos ver quais são e como são os poliedros de Platão. Ok? Nós temos o tetraedro, temos o hexaedro, temos o octaedro, dodecaedro, dodecaedro e cosaedro. Então, esses são os poliedros de Platão. Todas as faces têm o mesmo número de arestas. De cada vértice sempre parte o mesmo número de arestas. Então, esses poliedros, eles têm que ter aí na sua composição, certo? Eles têm que fazer parte aí daquela relação de Euler, onde V mais F é igual a aresta mais 2. Ele tem que obedecer aí a essa formação, certo? E também nós temos a planificação, certo? O que é planificação? É a gente pegar uma figura espacial e desmontá-la para que a gente consiga ver todos os vértices, todas as faces e todas as arestas, ok? Então, a gente tem aí essa parte de planificação, ok? Nós vimos, em particular, o cilindro, que é um corpo redondo, e também o cone, que também é um corpo redondo, certo? Nós vimos o cilindro e o cone. Então, as demais figuras vocês ainda vão ver mais na frente e também ainda vão continuar vendo o cilindro e o cone. Por quê? Porque nós ainda precisamos ver as áreas. Por que as áreas? Porque, diferente da geometria plana, são 3 áreas. A área só da base, a área só lateral e, por último, a área total. Quando eu vou calcular a área de uma figura, o que é que eu tenho? Base vezes altura, ou base vezes altura sobre 2. Cada figura tem a sua área. Já na geometria, são 3 áreas, só a da base, só a lateral e depois a total. E ainda temos o volume, que é a capacidade, ou seja, 4 coisas para fazer em uma figura só. Isso com exceção da esfera, que é uma área e um volume. Mas pirâmide, prisma, cilindro e o cone
área da base, área lateral e área total. E isso daí vocês vão ver em breve, certo? Então, a gente vai encerrar nossa aula de hoje, certo? Com pouca coisa, uma revisão, é isso? Espero encontrar com todos vocês aqui no 9º ano, bem dispostos, bom recesso e até a volta às aulas.